Apresentando novamente para todos o Duran, com a sua coluna, como ser um consultor de resultados. Já é a nossa terceira edição, Duran. Hoje eu estava colocando na nossa nova plataforma todos os capítulos anteriores aí que a gente já fez de diversos segmentos, né? E a coluna do Duran já tem as duas anteriores postadas lá na nossa nova plataforma. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva na nova plataforma. Nós estamos num processo de migração e temos tido feedbacks bastante positivos aí a respeito da nossa plataforma. Então, Duran, com você, a sua coluna. Depois, ao final, teremos as perguntas. Desculpa, Duran. Aí a gente pode fazer um bate-bola. Vamos lá, Duran. Legal. Nas outras duas conversas que nós tivemos, nós começamos, obviamente, discutindo a questão dos resultados. E eu me recordo que a gente deixou bem pontuado que falar de resultados todo mundo fala, mas a gente fez questão de, no primeiro desafio, porque falamos com pessoas com bastante experiência, deixar claro que quando falamos de empresa, nós estamos falando fundamentalmente de 3 macro resultados. Estamos falando em vendas, estamos falando de objetivar geração de caixa líquida e estamos falando de melhorar o retorno sobre o patrimônio. Então, é desses 3 macro resultados que a gente vai desdobrar todo um trabalho de consultoria buscando exatamente essa maximização. Depois da nossa segunda conversa, nós falamos sobre os 3 aspectos principais da bagagem do consultor, que são o conhecimento, a caixa de ferramentas, que a gente chamou, e um método de atuação. Ou seja, consciente ou inconscientemente, todos nós consultores, ou que pretendemos ser consultores, temos que ter essas 3 vertentes muito bem estabelecidas. Conhecimento, cada um de nós aqui que estamos participando dessa conversa, com certeza temos, porque a maioria de nós já trilhou um bom tempo na estrada e foi acumulando exatamente um capital de conhecimento naquelas atividades que teve sucesso, que foi se desenvolvendo, enfim. E aí, a Restart, a proposta é exatamente essa, nesse recomeço, é evidente que seria, pelo menos do meu modo de ver, um absurdo uma pessoa tentar uma atividade consultiva desprezando todo esse capital de conhecimento. Então, isso, de uma certa forma, todos carregamos. E, ao mesmo tempo, um desdobramento desse conhecimento é a caixa de ferramentas que a gente vai construindo nessa caminhada. Eu tenho a certeza, de novo, que todos nós que aqui participamos e que vão assistir, os que vão assistir, basta começarmos a pensar de uma forma mais estruturada, uma caixa de ferramentas que a gente vai acumulando nessa trajetória. Instrumentos de gestão, instrumentos de análise, ferramentas de administração, enfim, todos nós temos isso. A questão que fica para o profissional que está iniciando uma atividade consultiva ou que pretende começar essa atividade consultiva é que ele realmente construa um método de trabalho. Porque sem método, dificilmente ele vai conseguir apresentar resultados para os seus clientes. Então, hoje eu queria falar um pouquinho dessa questão do método e, de novo, trazendo aquele paralelo com o médico. Se nós temos um problema e procuramos um médico, o médico, antes de mais nada, vai tentar fazer um bom diagnóstico. E, em cima desse diagnóstico, ele vai recomendar uma ação terapêutica. Eu diria que, em palavras bem simplificadas, o consultor também tem essa mesma forma de atuação, ou deve construir essa forma de atuação. Ou seja, ele tem que ter uma metodologia onde, antes de mais nada, ele consiga chegar a um bom diagnóstico. Porque todos nós sabemos, tá certo? A definição adequada do problema ou dos problemas, como se diz na gíria popular, é pelo menos metade de um bom caminho. Então, essa questão da metodologia que cada um deve construir
adequada à sua história profissional, adequada ao seu conjunto de conhecimentos, adequada à sua caixa de ferramentas e, por que não, ao seu perfil pessoal e profissional, é que é o grande pulo do gato. Nós vamos, em conversas futuras, e inclusive naquele trabalho que a gente está desenvolvendo na Restart, de colocar isso numa biblioteca de conhecimento, evidentemente, nos aprofundarmos nessa questão do método consultivo. Mas hoje eu queria deixar para as nossas reflexões, para o nosso diálogo, para nossas provocações, essa questão de que método é o quê? Método é caminho para o resultado. Então, é a capacidade que o consultor tem de, chegando na empresa cliente, nas pessoas que o estão contratando, começar a realmente reunir informações, fatos, dados, alguns mais estruturados, outros nem tanto, começar realmente a construir uma tela aonde todos os elementos informativos que ele puder reunir com o discernimento dele, para começar a diminuir aquele distanciamento natural. Porque, no primeiro momento, é óbvio, esse é o grande desafio do consultor, o consultor conhece muito menos da empresa, do problema, da realidade que ele vai atuar, do que os contratantes, que normalmente, nas empresas, foco do nosso trabalho, que são as empresas familiares, normalmente são os sócios proprietários ou é o sócio fundador, enfim. Para começar a diminuir essa distância e ele poder realmente adicionar o seu capital de conhecimento, ele precisa, antes de mais nada, começar a coletar essas informações, esses fatos, esses dados, através da análise dos demonstrativos financeiros, através da análise de relatórios das áreas que estão sendo objeto de estudo, através principalmente das entrevistas com os contratantes, porque é nessas entrevistas, quando bem feitas, bem estruturadas, que ele vai começar a ir realmente ao cerne do problema, porque no começo, normalmente, isso não está claro. Às vezes, os próprios contratantes têm uma ideia do problema que não necessariamente é o verdadeiro problema. Você tem N aspectos e variáveis de relacionamento envolvidas, aspectos políticos, jogos corporativos, enfim. Todos nós, mesmo os que de nós já atuamos como consultores, eu acho que a gente sempre tem que ter essa humildade, que é um aprendizado permanente, tá certo? É um aprendizado que nunca se interrompe. Cada oportunidade de um novo trabalho é exatamente uma oportunidade para a gente crescer em cima, para a gente aprender novas abordagens, porque tem tanto os aspectos técnicos quanto os aspectos de relacionamento pessoal. Então, hoje eu queria deixar pontuado como reflexão e provocação exatamente essa questão. Qual é realmente o método de trabalho consultivo que melhor adere ao meu perfil profissional e pessoal? Qual é o método que mais me leva com precisão, com assertividade, a desenhar o quanto antes o verdadeiro ou verdadeiros problemas, a partir desse desenho, onde eu vou realmente começar a construir um verdadeiro plano de ação, vou conseguir cooptar os meus contratantes, porque uma coisa é contratar o serviço, outra coisa é realmente conseguir envolver essas pessoas verdadeiramente na persecução das soluções. Então, eu diria que, construindo essas imagens que a gente vem fazendo ao longo das nossas conversas, exatamente nessa definição desse método de trabalho, junto com o meu conhecimento, com as minhas ferramentas, é que eu vou conseguir fazer uma boa abordagem consultiva e vou conseguir abrir a estrada para realmente entregar os resultados que os contratantes desejam. Então, hoje eu queria deixar exatamente para reflexão, para debates, para, eventualmente, os próprios consultores refletirem, que quanto mais cada um de nós conseguir construir melhor, conseguir aprimorar esse método de trabalho, muito mais fácil nós vamos conseguir chegar aos resultados e ao sucesso. Muito bem, Duran.
Agora abrimos aí para o debate, para as perguntas, né, para os questionamentos aí. E eu já começo fazendo o meu, que na realidade é um depoimento que corrobora isso, né? Que muitas vezes, eu acho que talvez na maioria das vezes, o escopo do trabalho não é exatamente aquilo que precisa ser resolvido, né? Isso eu tive muitas oportunidades de vivenciar isto, né? E se você parte como diagnóstico, já que hoje o assunto seu é o diagnóstico, se a gente parte como diagnóstico, aquilo que veio na demanda, aquilo que veio na solicitação de proposta, né, a gente tem um sério problema como consultor, né? Com certeza, essa capacidade de realmente fazer essa distinção, como você bem colocou, entre escopo, entre realmente o verdadeiro problema. É muito complicado, porque é óbvio, né? O consultor, como qualquer profissional, vive das receitas que ele consegue, e fazer essa abordagem ao mesmo tempo que você está fazendo a negociação do projeto é um equilíbrio que não é muito simples de se fazer. E eu sei que quem trilha muito tempo nessa estrada como você já deve ter passado N vezes sobre esse desafio de um lado e do outro, né? Às vezes você acaba tendo que levar em consideração algumas variáveis não técnicas, porque você sabe que aquilo pode pôr em risco a própria contratação do projeto. Muito bem. Quem quer fazer uma... O Eduardo está se manifestando aí. Abra seu microfone, Eduardo. Ele está fechado. Eu não sei se eu consigo abrir. Deixa eu ver. Ah, será que sou eu? Ah, eu é que tinha que te abrir o microfone. Pô, desculpa. Muito obrigado. Eu acho que no trabalho consultor o que mais atrapalha a gente são os funcionários antigos da empresa, tá, que geralmente está ligado diretamente ao conselho, e eles acabam atrapalhando muito o trabalho da consultoria. Eles vão minando o seu trabalho porque o consultor está lá para justamente descobrir o erro que eles fazem. E como tem funcionários antigos ligados aos donos das empresas, eles te boicotam, tá? Falam com o presidente do conselho que foi ex-presidente da empresa e por aí afora, e você acaba tendo esses conflitos muito graves numa consultoria, tá? São esses conflitos que você tem com funcionários antigos que estão lá há tempo, que fazem coisas erradas, e você quer mostrar isso para o conselho ou para os donos, e você enfrenta essas dificuldades, muito, muito grave. Você tem conflitos diretos com esses clusters que tem dentro da empresa. Tá? Eu acho que métodos de trabalho, eu trabalho sempre tento fazer do projeto que está lá com o modelo Canvas de Business Plan, que fica muito claro mostrar com o Canvas, é muito fácil mostrar para os outros o que é o projeto, o que deve ser feito. E para o meu andamento de trabalho, eu uso 5Ws e 2Hs, tá certo? É uma planilhinha que eu vou vendo quem faz, quem não faz, quanto tempo vai fazer, quem é responsável e tudo mais. É básico, mas para mim é o que mais surte efeito, mais rápido. Eu vou acompanhando via e-mail, via WhatsApp, o que for. Mas o que mais prejudica a consultora são os antigos funcionários que fazem as coisas erradas e enganam os proprietários, pelo meu ponto de vista. Muito bem. O Eduardo colocou muito bem. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios, tá certo? Porque, ao mesmo tempo que você depende, em boa medida, de informações, de insumos, de uma certa colaboração desses funcionários, todos eles, de uma maneira ou de outra, vão ter uma percepção de risco. Você colocou muito bem. Exatamente. O consultor, quanto mais competente for, mais claramente ele vai deixar estabelecidos os problemas. Talvez o que você, e eu tenho certeza que você faz isso, a forma de você tentar vencer essa barreira, ou pelo menos minimizá-la, é exatamente mostrando a essas pessoas as possibilidades de ganho
profissional, principalmente, que eles terão na medida em que eles se abrirem para esses conceitos, na medida que eles se abrirem para essa forma diferente que um consultor especialista está colocando. É uma oportunidade rara que eles têm de, eventualmente, conseguirem a melhoria dos resultados dentro do próprio trabalho que eles desenvolvem, tentando incorporar novos conhecimentos, tentando incorporar uma nova visão, tentando enxergar ângulos que no dia a dia eles não vão conseguir sozinhos encontrar. Agora, aí demanda exatamente essa capacidade, não só técnica, mas essa capacidade de empatia, essa capacidade de estabelecer vínculos pessoais que o consultor tem que ter. Agora, você colocou realmente o dedo na ferida. O consultor, além de tudo, tem que ter a percepção até onde esse comprometimento é real, até onde tem jogo político nisso, até onde ele não vai comprometer a própria abordagem profissional dele. Realmente é um desafio, Eduardo, você colocou muito bem. Esse é realmente uma vivência que depende muito do estilo e da bagagem de cada consultor, né? Concordo com você. Muito bem. Eu vi duas mãos levantadas ao mesmo tempo. A do Carlos Eduardo e do Rogério. Não sei quem foi primeiro. Não percebi. Então, vou chamar o Rogério primeiro, então. Pode... Rogério. Olá, obrigado. Você comentou sobre um fator muito especial, que é o diagnóstico, né? Eu tive uma experiência na implantação de um projeto que, se você me permite, no diagnóstico, eu acho que o momento é de você tirar uma fotografia, né? E você fazer uma análise não só da fotografia daquele momento, mas para mim o diagnóstico é 3 meses antes do momento que você entra lá. E isso eu vou te dizer que foi fundamental a gente ter essa coleta de dados de 3 meses antes, porque normalmente uma consultoria, você vai ficar em um local, eu sei que varia, mas existe uma média aí, no máximo aí de 1 mês, 2 meses, vai estourando 3 meses no mesmo projeto. Você vai poder agregar outros produtos, outros serviços, mas aquele projeto. E o que foi fundamental era que no nosso diagnóstico nós tivemos a coleta desses 3 meses antes para você comprovar o resultado nos 3 meses depois. Porque o maior problema que eu vejo é quando você vai embora, né? Quando você sai e deixa o cliente sozinho. Neste momento, esse é o perigo, porque ele tem uma tendência a retornar dos 3 meses antes lá muito forte, porque a gente sabe que está na gestão ele, né, de fazer acontecer, de ter o pulso firme, mas o caminho curto sempre vai prevalecer. E ele acaba perdendo todo aquele trabalho que você fez. E até colocando em xeque a sua capacidade e o valor do seu trabalho. Ele pode até dizer que, tá vendo, não deu certo, eu sabia, eu tenho 40 anos, 20 anos, 30 anos nessa função aqui, e vem você com uma fórmula mágica aqui dizer que isso funciona, que isso altera o processo. E o que a gente notava era que sem o acompanhamento, né, temporário, não se perpetua, não tem continuidade. Então, eu começava, né, na consultoria a vender não só este tempo, né, o tempo de 2 meses, 3 meses, ou até negociava, você tem que ter visitas programadas depois de 3 meses para garantir aquela continuidade e para você ter uma... Não sei se você concorda comigo nesse... acho que mais importante que o método
é você fazer a coleta desses dados, fazer o antes e o depois para comprovar esse resultado. E ter muitos resultados, muitos resultados. Outro fator é que nessa coleta, o turnover influencia muito, férias, troca de funcionário, contratação de funcionário. Então, se você sabe que está previsto ter essas mudanças neste período que você vai implantar o processo, eu levantaria uma bandeira amarela, né? Trocar gestão, previsão de troca de gestão, você está fadado ao seu trabalho ser desvalorizado, né? Você pode fazer tudo certo, mas com certeza, se você tiver esses problemas, né? Uma crise, férias, final de ano, feriados, uma série de inconvenientes que pode atrapalhar os seus resultados. E o comparativo também dos seus resultados do antes e o depois. Então, eu acho que essa análise macro do tempo e focaria muito mais no diagnóstico até do que do método, né? O método, você pode até ser mais flexível, mas quanto a resultado, o preto no branco, né? O antes e o depois, isso eu aprendi que você não pode deixar passar, porque aí é onde que você garante o seu resultado. Não sei se você concorda com isso, ou se faz sentido isso que eu falei. Não, Rogério, faz total sentido, só que você fez uma abordagem bastante apropriada, mas muito ampla. E aí é muita pretensão querer encontrar definições a priori e genéricas em tantos aspectos importantes que você abordou. Então, por exemplo, quando você diz, olha, a foto que eu tirei contemplou 3 meses antes, perfeito. Eu diria até que não é nem uma foto, é um filme, né? Que tem uma questão de movimento temporal, né? Perfeita colocação. Essa comparação antes e depois é inerente, porque realmente o teu trabalho, o teu auxílio, a tua abordagem, a maior ansiedade do contratante é ele perceber, não, antes eu estava aqui e fruto das recomendações da consultoria e da implementação dessas recomendações, eu cheguei aqui. Maravilha. O Fernando colocou bem, eu diria que isso, quando bem negociado, essa abordagem, em termos de filmagem, tem que estar contemplada no escopo, ou seja, numa natureza de abordagem como essa, você já no seu escopo, já vende essas abordagens pós-implementação. E eu diria outra coisa interessante, quando você falou, não, eu julgo que isto é mais importante do que o método, na verdade, na maneira como eu estou vendo que você colocou, isso é o seu método, é a sua forma pessoal, já com as cicatrizes, muito provavelmente, de algumas vivências que você teve, que você percebeu exatamente isso. Ou seja, poxa, eu fiz recomendações, se não houver uma análise muito bem feita a posteriori, você precisa realmente distinguir, olha, tal resultado não foi atingido, por quê? Porque a recomendação não foi bem implementada, porque houve um turnover de cargos de pessoas-chave que não estava previsto. Você tem uma curva de aprendizado na organização, você colocou bem essa questão temporal. Essa curva de aprendizado tem a ver com a manutenção e o aprimoramento do trabalho das pessoas-chave. Essas pessoas-chave precisam ser muito bem cooptadas pelo consultor para realmente incorporarem essas alterações que deverão ser processadas. Então, eu diria, você fez uma abordagem muito ampla e fica evidente que você é um cara experiente nisso, que é exatamente isso que o bom consultor vai ter que, naquele caso concreto, fazer as adaptações adequadas para aquela realidade específica daquela empresa naquele momento, que é o que você fez. E cada vez que você faz uma vivência dessa, o aprendizado pelas cicatrizes vai fazendo com que você aprimore o seu método. Né? A minha visão do que você colocou é muito por aí, mas eu acho que a tua intervenção foi perfeita.
Nossa Senhora. Gente, tudo bem? Deixa eu ver aqui que está. Não estou Acho que a ouvindo ideia era vocês. Agora voltar para o voltou. Fernando, né? Alô? Agora tá. Alô? Alô, alô? Não, eu não estou escutando o Fernando. Alguém está escutando ele falar? Eu não estou com a imagem dele aqui. Agora, estão me ouvindo? Agora Agora sim. sim, tá voltando. Ah, tá. Sim. Carlos, Tudo então, bem? por favor, tudo bem. Faça aí a sua pergunta, por Tudo bem, favor. gente. Eu tive a graça, digamos assim, né, de oportunidades muito importantes na minha carreira, e uma delas foi trabalhar com gestão de mudanças. Tá? Então, esse é um ponto que, para mim, é central, é o principal quando vamos tratar de qualquer tipo de consultoria, gestão de projetos, o que quer que seja. Tá? Porque todo serviço desse tipo implica em mudança, né? De um estado anterior para um estado novo. E o ser humano, por natureza, ele é amedrontado por essa mudança, né? Por qualquer mudança, por diversos motivos. Tá? Os motivadores são variados, pode ser desde medo, simples medo ao desconhecido, que virá, né? E aí ficar desempregado ou vou perder o que seja, tá? Então, e até recentemente, até uns 5 anos atrás, eu diria, talvez menos, a gestão de mudança não focou realmente como deveria em todo e que faz a empresa acontecer, né? Então, ultimamente está se resgatando isso, está se fazendo um trabalho bem interessante. Eu acabei de participar de um treinamento nessa área e muito, muito interessante. Principalmente quando trazemos para esse mundo atual a questão do mundo VUCA e essas coisas todas que são bordões que estamos utilizando, mas que refletem a realidade do mundo atual e do que virá. Então, creio que esse é um aspecto muito importante, mas ele tem que sempre começar pela direção do comando da empresa, tem que ter consciência dessa necessidade da mudança, das vantagens dessa mudança, né, e de como isso vai seguir para baixo, né, na hierarquia da empresa e como isso faz sentido para a estratégia e para a tática da empresa, né, e também como liderar, como se posicionar essa direção, precisa se posicionar como líder mesmo, né, não como chefe. Então, é mais ou menos por aí como eu vejo essa questão toda, né, desse trabalho de consultoria que precisa ser feito dessa forma, com um enfoque muito grande em cima da gestão de mudanças com as pessoas. Carlos, eu diria que você coloca um outro ponto que também é extremamente fundamental. Mudança, exatamente, é sair da zona de conforto. É uma coisa difícil para todos nós, pessoas. Normalmente, quando o dono da empresa ou seus diretores, né,
empresas familiares em geral, como a gente vem discutindo com mais foco, eles buscam o auxílio de um consultor e chegam efetivamente a contratá-lo, é porque realmente as dores, os incômodos já estão tão elevados que ele mesmo acabou reputando que é melhor ele correr o risco de ter que fazer mudanças, de ter que sair da própria zona de conforto, por pior que os resultados venham ocorrendo. Então, você colocou bem, toda essa implementação das soluções recomendadas pelo consultor ficam muito dependentes exatamente do verdadeiro envolvimento da direção, do proprietário, dos seus diretores, enfim, daqueles que, no fundo, são, em última análise, os que aprovam a contratação da consultoria. Então, essa proximidade ao longo do trabalho com a alta direção e com as pessoas envolvidas no processo é fundamental. Por isso que nós vamos também discutir isso futuramente, essa metodologia que a gente defende indica, orienta de que o trabalho do consultor, o andamento desse trabalho, normalmente você faça reuniões ao longo desse processo, para que realmente as pessoas não fiquem com aquele sentimento do receio do que virá muito exacerbado. Ou seja, você vai envolvendo as pessoas que são atores principais nessa estratégia ao longo do desenvolvimento do trabalho. Eu diria que isso ajuda a realmente conduzir um bom processo de mudanças, mas realmente você tem razão. O grande desafio é exatamente esse, é fazer com que as mudanças efetivamente ocorram. Muito bem. Laura, eu me enganei ou você levantou a mão? Você precisa... Eu concordo com tudo que os colegas acabaram de falar. Eu acabei de sair de um projeto, né? Acabei até nem terminando por conta da pandemia. E é bem isso que o Carlos e o... Desculpa, eu esqueci o teu nome, que está aqui como Moto C Plus, eu não estou vendo o nome da pessoa. Falou. E era uma empresa familiar... É o Duran, desculpa aí, é o apresentador principal, desculpe. É uma empresa familiar, extremamente nova, tem 10 anos. O casal, ele assumiu a empresa do pai, porque o pai é agricultor e acabaram abrindo uma empresa de um outro tipo de negócio. Tem o que o Eduardo falou, eu sou da área de sistemas, sou consultora da área de sistemas de gerenciamento de projetos. E tem um consultor lá, uma pessoa que trabalha lá há 20 anos na empresa, que começou na base do negócio, aprendeu um pouco de ABAP, que é a linguagem do SAP. E quando a gente começou a fazer umas mudanças de gerenciamento de projeto, etc. e tal, o pessoal não quis ver que as coisas teriam que ser feitas de maneira de mudança de processo, né? Então, eles queriam fazer tudo no quebra-galho e ter respostas rápidas e acabou se perdendo tudo no meio do caminho, né? Porque acabou se fazendo tudo de uma maneira muito não profissional, não aceitando as mudanças de processo. Então, é bem o que todos falam, é o novo desafio que a gente tem em termos, principalmente nesse início de empresas familiares. Eles entenderem que há uma mudança de processo, que há um tempo para essa mudança de processo, para a gente obter resultados finais e duradouros. Senão, você não vai ter. Vai ter o que o colega falou ali, você sai da empresa, 3 meses depois você volta, voltou tudo para a planilha Excel, ninguém está mais usando o SAP, e assim anda. Então, era isso que eu queria comentar, que eu concordo um pouco com todos aí, e a gente acaba até adquirindo algumas ferramentas. Aí, no meu caso, é falar muito com as pessoas, documentar
atas de reuniões, eu estou indo até pelo básico mesmo, porque quando a gente lida com empresas familiares, é bem por aí que se tem que lidar. É isso. Muito obrigado. Cerveja, né? Desculpa, pode falar. Eu tive um projeto longo numa empresa e, por questão de conflito e tudo mais, porque eu passei bastante, eu acabei me unindo a uma empresa de coaching, tá? E que eu adicionei ao meu projeto para fazer o MBTI e o DISC de todos os principais executores do projeto para saber o perfil de cada um. Aí o negócio andou. Porque cada um tem um perfil, um jeito de reconhecimento. E com o MBTI de cada um, o negócio fluiu muito mais fácil. Quando os projetos são longos, se você tiver a oportunidade de usar um coaching junto e ter essa pasta de cada funcionário, nossa, ajude muito, porque você vai entender muito como funciona a cabeça de cada executivo ali, o diretor, ou o gerente, ou o assessor, o que seja. Olha, me ajudou muito, tá? E é uma ferramenta que não custa muito caro, tá certo? E você agrega e o projeto anda muito mais fácil. Eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de poder agregar junto à consultoria técnica a gestão de um coach, fazer o MBTI ou o DISC. O MBTI, para mim, é melhor do que o DISC. Você consegue ter ajuda muito de saber como trabalhar com cada cabeça de maneiras diferentes. Veja a riqueza das colocações que estão sendo feitas e que são perfeitamente aderentes à proposta da Restart. Veja que interessante. A Laura colocou uma abordagem de alto conteúdo técnico na área de sistemas, numa empresa jovem, 10 anos. Em geral, essa empresa tem menos tempo do que nós, profissionais, temos de estrada. E colocou uma vertente de um conteúdo altamente técnico e que, exatamente por isso, numa área com valores altamente exatos, valores dependentes de iniciativas que são muito técnicas e, ao mesmo tempo, voltou a resgatar aquela observação que foi feita anteriormente, que existe aquele risco muito grande de se perder ao término do trabalho consultivo. Por outro lado, a colocação do Eduardo é perfeita. Veja, quando você tem uma abordagem de conteúdo técnico, ao mesmo tempo você tem que acessar as pessoas, tocar a alma das pessoas. E, para fazer isso, você precisa, evidentemente, antes de mais nada, fazer uma boa leitura do outro, fazer esse processo de empatia. E essa leitura, o Eduardo colocou bem, você pode utilizar algumas ferramentas que facilitam e estruturam essa leitura. Sem dúvida, o DISC é uma dessas ferramentas muito utilizadas e que facilita muito o planejamento da abordagem das pessoas. Excelente a tua pontuação, tá certo? É exatamente isso. Quer dizer, você tem permanentemente uma abordagem de cunho técnico, mas, ao mesmo tempo, você está tendo que tocar as pessoas. Então, todas as iniciativas que você puder fazer nesse sentido são positivas. E você colocou muito bem uma outra coisa que também, na maioria dos meus projetos, eu percebi. Os projetos acabam se desdobrando. Você tem uma abordagem consultiva nos aspectos técnicos, mas, ao mesmo tempo, você faz um coaching com aqueles contratantes, porque você precisa, ao mesmo tempo, estar sempre trazendo eles junto de você. Exatamente, Eduardo, perfeito. Você precisa que eles estejam ombro a ombro com você para que as coisas sejam executadas. É exatamente isso. Esse é um outro aspecto interessante que eu tenho notado. Durante muito tempo, né, quase que desde o começo da minha carreira, né, profissional, eu sempre busquei trabalhar colaborativamente, né, e não em competição com os outros. Até porque quando você chega num cliente, você oferece seus serviços e são tratados, em geral, percebe que tem outras coisas que precisam ser feitas lá, que são complementares ao seu trabalho e que, se acontecerem simultaneamente, você vai ter vantagem, o seu trabalho vai ser melhor executado e vai trazer melhores resultados.
né? Assim como o do colega que vai estar junto. Então, sempre acontece de estar no cliente, perceber outras necessidades que estão fora do meu alcance ou fora da minha capacidade de conhecimento, de experiência, e aí eu procuro trazer alguém que tem essa capacidade comprovada para trabalhar junto e entregar uma coisa melhor para o cliente. Então, e eu acho que a pandemia hoje e essa situação toda que estamos vivendo tem evidenciado cada vez mais isso. A necessidade de trabalhar colaborativamente e não competitivamente. Isso que você está falando, Carlos, é fundamental. Uma das coisas que mais causa resistência das pessoas envolvidas nos processos da empresa é essa imagem que o consultor chega, ele é o dono da verdade, ele é o cara que sabe tudo, e nós que estamos aqui na empresa, que estamos aqui há anos trabalhando, dando a vida tal, nós não sabemos de nada. Quer dizer, o consultor que tem essa empáfia, não faz essa leitura que você fez, não tem essa humildade de se colocar lado a lado com essas pessoas-chave, realmente vai ter muitas dificuldades, por mais que ele tenha uma abordagem técnica adequada. Ele tem que ter essa humildade de realmente conseguir transmitir para as pessoas que ele é um cara que está ali para colaborar, ele é um cara que está ali para tirar o melhor de todo mundo, ele é um cara que vai ter a humildade de perceber, às vezes, que ele pode trazer uma outra pessoa, um outro técnico, uma outra abordagem, que pode ajudar a atingir aqueles resultados. Se ele conseguir tirar essa imagem prévia de o cara que sabe tudo, o cara que chega lá com uma pretensão de resolver todos os problemas, ele com certeza aumenta muito a chance de sucesso dele. Eu acho que a tua colocação realmente é muito pertinente, porque você tem que ter essa habilidade de realmente se inserir dentro do contexto dessas equipes que estão envolvidas no trabalho. É isso aí. Congregar, né? Exatamente. Muito bem, nós já estouramos aí o nosso tempo, o papo está ótimo. Não vejo que ninguém está levantando a mão querendo fazer alguma colocação. Tem alguém? Então, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Nós editaremos a gravação desta coluna, mais uma, e ela estará disponível a partir de amanhã ali na nossa nova plataforma, deixa eu lembrar a pasta, ela vai estar em conteúdos, me ajuda aí, Larissa? Ela vai estar em conteúdos e tem lá a coluna do Duran. Isso, Fernando. Tem já as colunas anteriores já gravadas, como eu mencionei no começo. Você quer falar alguma coisa, Eduardo? Abre o microfone. No dia 30 parece que vai ter uma outra videoconferência para consultores. É uma continuação ou vai ser novamente um restart? Ou a gente pode participar porque vai ser um aprimoramento do que nós estamos conversando aqui? Larissa, você quer falar? No dia 30... Fale, Larissa. Eduardo, vai ser a continuação, tá? Beleza. Mas não é no dia 30. É interessante vocês participarem. Eu acho que eu me errei. Não é dia 30, desculpa. É daqui a 2 semanas. Então tá bom. É quinzenal. Então tá jóia. Vai ser no dia 11 de agosto, a próxima. Então eu que me confundi a data. Obrigado, Larissa. Imagina. Ok, é a coluna quinzenal e estaremos de volta daqui a 2 semanas. Muito obrigado a todos. Pessoal. Mas estão todos convidados para o Happy Business também. E temos sexta-feira o Happy Business às 19 horas. Então tá bom, obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço, boa noite a todos. Tchau.